Alô, amigos, aqueles que nos prestigiam neste nosso canal do YouTube, aqui nós estamos para falar de futebol. Futebol parou no mundo todo, mas não parou na mente do brasileiro, principalmente na mente do povo brasileiro. Futebol faz parte da vida desse país. Os clubes pertencem à alma do povo. Daí porque nós vamos continuar falando sobre o futebol, sobre fatos interessantes, a despeito de muitos acharem que o futebol não tem importância nenhuma, que é perda de tempo refletir sobre ele. Pelo menos essa visão dos intelectuais que acham que o futebol é uma perda de tempo. Somos contrários a isso. Eu já disse várias vezes que o futebol ele foi muito importante, por exemplo, na minha vida, mais do que livros sobre história, sobre geografia, sobre a condição humana. Os senhores sabem que futebol desvenda caráter? Você sabe numa jogada se o seu companheiro é um altruísta ou um egoísta? Além, naturalmente, de outros aspectos multifacetados do futebol. Interessante que há alguns meses eu escrevia um comentário exatamente no dia consagrado ao futebol no Brasil. E eu dizia assim, eu perguntava, o que seria de nós sem o futebol? Realmente um grande vazio. Encontro-me com um torcedor desconsolado, porque o seu pai, de 86 anos, acompanha pela televisão e pelo rádio o futebol aqui no interior, em Quixeramobim. O futebol é a razão de ser do seu pai. E ele dizia, ele não faz outra coisa. Ele já não tem condição de se locomover. Ele precisa do futebol. Vejam bem os senhores como as coisas funcionam, né? O futebol e o povo, o futebol e nós. Mas vamos entender a situação. Vamos ter um pouco de paciência. Nos submeter a esse jejum forçado, na esperança que daqui a pouco o futebol estará de volta para unir as pessoas, para realmente sublimar instintos, porque essa é a sua função. Não o futebol daqueles fundamentalistas que querem ganhar de qualquer maneira, que acham que os seus times não têm aquela autorização para perder. Interessante que, vez por outra, a gente conversa sobre o futebol. As pessoas curiosas me perguntam, por que é que o futebol enlouquece esse país? Por que é que o futebol tem tanta importância no Brasil? Eu digo, rapaz, eu tenho aqui a apresentar sempre nos meus papos algumas razões, não todas. Eu não tenho nenhum estudo sobre a reinvenção do futebol. Mas eu acho que o futebol ele é inclusão. Os senhores já perceberam em qualquer pelada, em campinhos ou na praia, quem chega vai entrando, quem chega vai participando? Os senhores querem mais inclusão do que isso? Embora haja no futebol um erro de design. O futebol, ele deveria ser praticado com as mãos porque o manejo é mais fácil do que com os pés. No entanto, mesmo com esse erro, é interessante jogar com os pés. E já houve tentativa de se colocar as mãos. Houve, naturalmente, que uma rejeição. E com isso se criou o rugby americano. Aquele futebol violento, meio doido, que eu não sei como se gosta de uma coisa daquela. Um outro aspecto que me parece importante, os placares. Os pequenos placares. Quando você vê um placar de 8, você se assombra. De 10 piorou. São raros os placares de 12-2, 12-3. Vocês imaginaram? O povo iria a futebol se nós tivéssemos placares de 30-20? Claro que não. Claro que não. Eu acho que essa é uma das razões, além da maneira democrática como é jogado, com realmente suas leis. E o fato mais importante, entre outros, não exige o tipo óbvio. Você pode ser um gigante ou um anão, você joga futebol. Não exige, o futebol é a exigência do tamanho. Né? Não há, melhor dizendo, a exigência do tamanho. De modo, meus amigos, que essas são razões, além, naturalmente, daquela condição do futebol ser praticado de maneira fácil. Ele não precisa de grandes adaptações.
Basta colocar um tijolo ou 2 tijolos, 2 chinelas, está ali a trave, está lá o campo, e aí o futebol é praticado, diferentemente de outras modalidades que exigem, naturalmente, muitas e complicadas adaptações. Então é esse o recado que eu teria, né, nessa ausência do futebol jogado, e em que nós ficamos, evidentemente, buscando vários assuntos, várias facetas, e importantes facetas, melhor dizendo, que o futebol tem para a gente alimentar a nossa conversa. Tá bom? Era esse o nosso recado. Saúde para todos.